em deferência aí ao último cargo que o senhor assumiu. Bom dia, bem-vindo a Natal, bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Bom dia, Virgínia, bom dia, Everton, bom dia, Aldemar. Quero cumprimentar os ouvintes do programa Pan News e dizer para vocês que é um prazer imenso voltar a falar ao nosso querido povo do Rio Grande do Norte. E eu queria começar a nossa conversa cumprimentando a nossa querida governadora do estado do Rio Grande do Norte, a nossa guerreira Fátima Bezerra, sabe, mulher que tem uma história extraordinária, ao nosso senador Jean Paul, que tem sido uma surpresa agradabilíssima no Brasil, e agradar a nossa deputada Natália, agradar o nosso companheiro presidente do partido, nosso deputado estadual do Francisco PT, Isolda Dantas, os nossos vereadores, e cumprimentar também a direção da Jovem Pan News, a direção dessa extraordinária emissora, desse sistema de comunicação do Rio Grande do Norte, e estou à inteira disposição. Todo programa que eu participo, eu faço questão de dizer sempre o seguinte: não existe pergunta proibida. Pergunto o que quiser, aquilo que eu souber responder, eu responderei, aquilo que eu não souber, eu peço desculpas, e vocês então saberão que eu não sei responder a pergunta, tá? Okay. Estou à inteira disposição. Ok, presidente, muito obrigada. E a gente vai começar justamente com o assunto mais quente da semana, que foi aquele almoço de ontem, que envolveu 7 partidos, na qual foi discutido aí um compromisso de se buscar um nome que seja uma terceira candidatura, a terceira via à presidência da República. Esses 7 partidos apostam naquela maioria silenciosa, que hoje, segundo eles, não querem votar nem no Bolsonaro, nem no ex-presidente Lula. Como o senhor avalia esse almoço, onde pelo menos 7 partidos que, no momento, não querem nenhum dos 2 candidatos? Veja, querida Virgínia, há um problema que eu acho que é de memória curta de algumas pessoas que ficam tentando procurar alternativas além daquelas que existem efetivamente. As pessoas se esquecem que quando eu disputei a minha primeira eleição em 89, sabe, nós participamos contra algumas personalidades das mais extraordinárias do Brasil. Sabe, nós disputamos uma eleição com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, com o doutor Leonel Brizola, que era uma das figuras públicas mais importantes do Brasil, com o Mário Covas, com o Paulo Maluf, com a Fife Domingos e, obviamente, que com o Collor de Mello. Eram vários candidatos, era uma penca de candidatos de personalidades muito respeitadas no Brasil, e eu fui para o segundo turno e o Collor foi para o segundo turno. Ora, essas pessoas precisam compreender que eles não têm o destaque que merecem ter porque eles não têm partido político. É preciso construir partido político com base real na sociedade. O que nós temos no Brasil é um conjunto de cooperativas de deputados que se juntam, sabe, à busca da disputa de uma eleição. Eu acho que deveria ter muitos candidatos. Eu sou daqueles que defendo que todo partido político deveria ter um candidato a presidente. Todo mundo colocar a cara a público, todo mundo pedir voto, depois a gente valorizar o povo escolhe aqueles 2 melhores escolhidos, vamos disputar o segundo turno e um será eleito presidente da República. Esse é o jogo democrático. Então as pessoas ficam preocupadas com a minha candidatura, com a candidatura à reeleição do presidente. Olha, eles podem se lançar candidato, não tem que procurar um só, tem que procurar 10. Cada partido político deveria ter o direito e a honradez de lançar um candidato a presidente da República. Pronto. Aí um belo dia o povo vai votar. Cada partido político apareceu na televisão, cada partido político fez sua propaganda e o povo vai escolher quem é que pode ser eleito no primeiro turno ou quem serão os 2 que vão disputar. Esse é o jogo democrático. Mas, presidente, o senhor estaria aí, vou usar essa palavra, desprezando o apoio aí desses 7 partidos nesse momento, pelo que o senhor coloca? Eu aproveitaria e entraria. O senhor está dizendo isso, mas a gente sabe que o senhor tem procurado lideranças políticas nacionais no que parece ser a construção de uma frente ampla ou em favor da democracia ou contra Bolsonaro. Como é que o senhor avalia isso? Veja, eu não fico procurando frente ampla contra coisa nenhuma. Eu fico procurando a construção de pessoas que querem construir um programa para você poder consertar o Brasil. E uma aliança, ela pode se dar no segundo turno.
Veja, eu tenho relação extraordinária com muitos partidos que querem ter candidato. Eu nunca perdi a minha relação com nenhum partido que lançou candidatura quando eu fui candidato, nas vezes que eu fui candidato. Olha, eu vou procurar as pessoas para conversar, porque eu acho que num país democrático e civilizado, as pessoas, quando disputam eleição, eles são apenas adversários momentâneos, como dois times de futebol contra em campo. Eles disputam, o jogo é duro, tem falta, tem butinada, mas depois que termina o jogo, a vida segue, as pessoas são normais, são civilizadas, conversam. Na política tem que ser a mesma coisa. Qual é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que nós temos um presidente da República que não é democrático, nós temos um presidente da República que não tem demonstrado ser civilizado, que não respeita a ciência, que não respeita a medicina, que não respeita negros, que não respeita, LGBT, que não respeita a juventude, que não respeita a universidade, ou seja, é um destruidor, das coisas que estavam construídas nesse país. Ou seja, um cidadão que não tem relação internacional com ninguém, ninguém quer conversar com ele, ninguém quer tirar foto com ele. Ou seja, o Brasil é um país que está isolado, só não está mais isolado por causa das commodities, que a gente tem que exportar muito. Mas é um presidente que não funciona, diz que não entende de economia, não utiliza a palavra desenvolvimento. Ou seja, então o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário e todos nós, ou antes de disputar, ou durante a disputa, ou depois de eleito, temos que conversar para poder construir a recuperação do nosso país e fazer o nosso país voltar a crescer, gerar empregos, fazer distribuição de renda, e cuidar das coisas que nós sempre cuidamos quando eu era presidente da República. Presidente, com isso o senhor quer dizer que para uma possível candidatura em 2022, o PT vai conversar, inclusive, com os partidos que estiveram do lado do impeachment no governo Dilma? Aliás, a gente vem acompanhando que o senhor vem conversando com algumas lideranças que apoiaram o impeachment da presidente Dilma. Essas pessoas irão subir no seu palanque, presidente? O senhor está tentando atraí-las? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém lutou mais contra o impeachment do que eu. Ninguém sofreu mais do impeachment da Dilma do que eu. Agora, eu não posso fazer política, com as coisas do passado nas minhas costas, porque senão eu não faço política. Ou seja, eu tive preso até outro dia. Ou seja, vocês sabem o esforço que eu fiz para provar que o Moro era um canalha. Vocês sabem o esforço que eu fiz para provar que o Ministério Público tinha mentido. E aos poucos nós estamos provando. Mas eu não posso fazer política com ressentimento. Olha, se as pessoas tiveram uma visão, e nós do PT, inclusive eu, não tivemos capacidade de convencer as pessoas de que nós estávamos corretos e eles estavam errados, eu não posso carregar isso para o resto da vida. Eu tenho que estabelecer o seguinte: vocês estão dispostos a reconstruir esse país? Vocês estão dispostos a reparar o mal e a desgraça que caiu sobre o nosso país? Vamos junto. Vamos junto. Eu já sei quem quer e já sei quem não quer. E eu sei o que é uma aliança para disputar uma eleição e o que é uma aliança para governar. Eu sei disso e vocês sabem. Então não tem ingenuidade na política. A gente constrói a força necessária para que a gente possa ganhar as eleições. Não vai significar que elas estarão no seu governo, pelo que o senhor coloca. Presidente, você... Eu se todos estarão, porque nunca caberá todos. Ou seja, uma aliança política, ela pode ser feita uma aliança política eleitoral. Você sabe por quê, o Virgínia, Everton e Aldemar? O problema é que você, quando constrói uma aliança política, você tem que levar em conta a diferença de você ganhar uma eleição e a diferença de você governar. Eu vejo, às vezes, na imprensa, vocês tratam o Centrão como se fosse um partido único. E o Centrão não é um partido único. O Centrão de Brasília, quando se transfere para o Rio Grande do Norte, os interesses locais, às vezes, têm uma preferência sobre os interesses nacionais. O cidadão que é deputado federal, quando chegar o ano que vem, ele está preocupado com a eleição dele. O deputado estadual está preocupado com a eleição dele no estado do Rio Grande do Norte e ele quer saber quem é que ajuda ele a ganhar as eleições no estado do Rio Grande do Norte. Ele não está preocupado a nível nacional.
Lamentavelmente é assim o Brasil. Os caciques são regionais, os partidos são tribos locais. E é assim que a política funciona. E é por isso que eu estou conversando com muita gente, que as pessoas dizem que é do Centrão em Brasília, mas necessariamente as pessoas no Estado, eles são o que a conveniência política eleitoral permitir que eles sejam. E é assim que a gente vai conversar, sabe, sem veto a ninguém. Presidente, há uma preocupação até que ponto vai essa polarização que já se expressa nas discussões sobre 2022. Há até quem diga que a eleição vai ser definida qual vai ser o tamanho do antibolsonarismo e do antipetismo. Como é que o senhor vê, como é que o senhor está vendo isso? Aliás, isso já se vê um pouco nessas manifestações recentes de ruas, né? Inclusive tem uma manifestação convocada para amanhã, para os setores de esquerda, depois de amanhã, inclusive, aliás, né? Foi você ter me corrigido, para depois de amanhã. E o que é que o senhor diz, inclusive, sobre essa manifestação e como é que o senhor vê essa polarização? O senhor acha que vai ser excessiva? É preocupante? Olha, preste atenção numa coisa que acontece no mundo inteiro. Não há nenhuma eleição que não tenha polarização. Eu polarizei com o Fernando Henrique Cardoso 2 eleições e perdi. Eu polarizei com o Serra e ganhei. Polarizei com o Alckmin e ganhei. A Dilma ganhou do Serra e ganhou do Aécio. Mas veja, mas isso não pode ser um ponto que prejudica a governabilidade, como foi o caso, por exemplo, da ex-presidente Dilma, o ponto de... Exato. Nas suas eleições, por exemplo, seu percentual teve uma diferença que não ficou tão polarizado quanto foi com Dilma e Aécio, que marca o início de um processo de polarização maior no Brasil. Alguns países da América Latina, por exemplo, agora estão em crise séria, né? Peru, por exemplo. Você sabe o que acontece? A gente não pode desprezar a sabedoria do povo. Tá? A gente não pode achar que o povo está errado porque quis votar em alguém ou quis votar no outro alguém. Não. Veja, no mundo inteiro as eleições são polarizadas. Você acompanha as eleições da França, elas são polarizadas. Você conversa dos Estados Unidos, elas são polarizadas. Você conversa na Alemanha, elas são polarizadas. As eleições sempre serão polarizadas entre 2 candidatos. E aqui no Brasil, ela já foi polarizada durante 4 eleições entre PT e PSDB. Agora, se for polarizado PT e o Bolsonaro, porque ele não tem partido, sabe, é um direito do povo, então vamos escolher alguém. Essa história de vocês dizerem, sabe, de vez em quando retratando o que fala determinados políticos, de que tem um antipetismo, um anti não sei o quê. Ora, a verdade é que a gente faz campanha para tentar diminuir as pessoas que não gostam da gente e que não votam na gente. A campanha é para isso. Vocês estão lembrados que quando eu deixei a presidência da República, eu tinha 87% de bom e ótimo. Eu tinha 10% de regular. Se você soma, como alguns políticos somam, regular com bom e ótimo, eu tinha 97% de aprovação. Vocês acreditam que essa sociedade, ela não é uma sociedade, sabe, que é uma coisa estática. Ela não é um poste fincado na areia. Não, ela se move. E é por isso que tem campanha, para a gente tentar comover e demover as pessoas das suas ideias e tentar conquistá-las. É por isso que serve campanha. Eu não vejo nenhum problema. Eu prefiro eleição polarizada do que uma eleição apática. Já que o nosso assunto é polarização, presidente, a gente vive uma polarização, como o senhor está colocando, mas num lastro de uma guerra ideológica instalada no nosso país. Inclusive aí a gente trouxe no início da nossa abertura a chamada maioria silenciosa, que é essa outra fatia que é ir buscar. O senhor, como político, o senhor abriria mão de uma candidatura para se abrir espaço aí para um novo nome, para se sair dessa guerra ideológica que o país se transformou nos últimos tempos, presidente? Veja, Virgínia, em política vale tudo, menos ser inocente. Não existe essa tal dessa maioria silenciosa. Você sabe quem foi que utilizou a palavra a primeira vez, maioria silenciosa? Foi o Assis Domingos na campanha de 89. Ele dizia que a maioria silenciosa iria votar nele. E a maioria silenciosa apareceu no segundo turno votando em mim, votando no Collor. Esse é um dado.
Não existe essa maioria silenciosa. Mas a maioria silenciosa não estaria presente num primeiro turno, presidente? Virginia, só um dado. Hoje não tem uma polarização ideológica. Hoje você tem um fascista no poder, você tem um genocida no PD, que mente todo santo dia. Ainda ontem saiu uma matéria mostrando que o Bolsonaro conta 4 mentiras por dia. 4 mentiras por dia que é divulgada pela imprensa, como se fosse verdade. Sabe? Então você não tem hoje uma polarização ideológica. Você tem um fascista lutando contra a democracia. Você tem um cidadão que utiliza fake news para mentir todo santo dia. O prazer dele é contar mentira. O prazer dele é fazer provocação. O prazer dele é desrespeitar as pessoas. É isso. E, lamentavelmente, você tem uma parcela da sociedade, que ainda não é maioria, graças a Deus, que concorda com esse tipo de bobagem que esse presidente fala. Você não está falando com um cara que não sabe o que é ser presidente. Sabe, eu fui presidente, eu sei como é que um presidente deve se comportar, sobretudo com respeito à sociedade, com respeito à população, com respeito às pessoas, porque o presidente nada mais é do que um síndico de uma nação. E então nós não temos uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós temos uma realização entre a sociedade brasileira democrática, sabe, e uma pequena parte de milicianos que segue o Bolsonaro, que faz, sabe, a manifestação de motocicleta, daqui a pouco ele vai querer fazer uma manifestação de navio, daqui a pouco vai querer fazer a manifestação de avião. Presidente. Nós temos um presidente. Ele é fora do normal na política. Certo. Presidente, mas falando em manifestação, e o senhor fará parte da manifestação dia 19 agora, sábado? O senhor vai a São Paulo? Olha, eu ainda não sei. Eu tenho uma preocupação, que é o seguinte: eu não quero transformar um ato da sociedade brasileira num ato político. Eu não quero no ato político eleitoral. Então eu estou meditando profundamente se a minha participação não pode ser explorado por setores dos meios de comunicação no Brasil, de que o Lula manipulou o ato, de que o Lula foi no ato, de que o ato virou uma peça de campanha do Lula. Eu não tenho o direito de fazer isso com a sociedade brasileira. Sua opinião sobre esses atos políticos em tempos de pandemia, presidente? Virginia, me permita aqui só um comentário. Presidente, só um comentário, por favor. Entra nessa sua avaliação de participar ou não sábado do evento, do ato. O risco de que o senhor pode ir participar e o evento, o ato, não ser tão grande quanto o esperado e isso trazer um passivo para o senhor, para a construção da candidatura, alguma coisa do tipo? Ô Everton, pelo amor de Deus, você está falando com o cidadão que mais participa de manifestações públicas nesse país. Eu nunca me preocupei se o ato vai ter 1.000 ou 10.000. A sociedade está convocando um ato para protestar contra o desgoverno, contra o genocídio, para protestar para que o Brasil vacine todo mundo, para protestar contra o auxílio emergencial mais alto, para protestar contra investimento em infraestrutura. É a sociedade que está convocando, não é o partido que está convocando, não é a campanha que está convocando. E eu participo em ato, eu viajo para fazer reunião com 10 pessoas. Isso não me preocupa, Everton. O que me preocupa, na verdade, é o seguinte: é que a sociedade começou a andar. E de forma responsável, a sociedade tem participado de manifestações usando máscara. E não lhe preocupa um ato em plena pandemia? Eu não quero participar de nenhum gesto em que possa mostrar que eu estou sendo tão responsável quanto o genocida está sendo. É com muita clareza isso. Eu estou muito tranquilo, tenho muita responsabilidade, sei do que o país está precisando, sei o conforto que eu posso trazer para esse país do ponto de vista da esperança. Sabe, eu não vou ficar fazendo manifestações apenas, sabe, ou seja, invasiva. Eu quero que a sociedade se manifeste e, sinceramente, eu quero que a sociedade faça, e a manifestação vão ser feitas em muitas cidades do Brasil. Presidente, quem aponta? De 400 cidades que vai ter manifestação, e isso é uma coisa muito bom para você
Virgínia, para você, Évito, para o Aldemar e para mim, porque significa que o povo brasileiro está acordando, está se levantando, está começando a brigar pela conquista dos seus direitos e pela reconstrução do nosso país. E quem aponta a contradição do ponto de vista de que esses atos são aglomerações convocados por setores que até então repudiava esse tipo de manifestação. Feitas pelo seu opositor. Né? No período de pandemia. Ora, veja, todo mundo sabe disso. É por isso que nas manifestações que a oposição tem convocado, que o movimento social tem convocado, o sindicato, o movimento, a sociedade civil organizada, é por isso que essas organizações, veja a diferença dessas manifestações com a do genocida. Nessas manifestações, todo mundo está de máscara, todo mundo dá máscara. Pode olhar que a maioria das pessoas estão com seu álcool gel, porque as pessoas, embora estejam na rua, as pessoas gostam das suas vidas e as pessoas estão se protegendo. Porque, presidente, substancial com o ato do presidente que não usa nem máscara, que nega efetivamente a vacina como solução, que não reconheceu o coronavírus como uma doença grave, como um vírus mortal, disse que era apenas uma gripezinha e ainda continua negando. O que é mais grave é que nós já estamos próximos de 500 mil mortos, sabe? E vocês sabem que no Rio Grande do Norte nós já temos praticamente mais de 6.500 mortes, já temos mais de 286 mil casos, e esse presidente trata como se não fosse nada. Ou seja, 500 mil mortos para ele não significa nada. Ou seja, esse cidadão deveria estar preocupado, esse cidadão deveria estar efetivamente, sabe, chorando todo dia a morte das pessoas, sendo solidário com as pessoas. A diferença é essa. O problema, presidente... O pessoal vai para a rua de forma civilizada em torno de uma causa. O Bolsonaro vai para a rua totalmente sem máscara, e muita gente dele sem máscara, para agredir as pessoas. Essa é a diferença básica do nosso movimento. Aldemar. Nós queremos construir o Brasil e ele quer destruir o Brasil. É o que está acontecendo nesse instante no Brasil. O problema, presidente, é que assim, não foi só ele, né? Há muitas pessoas que apontam que pessoas foram impedidas de trabalhar, ambulantes foram impedidos de sair para sua atividade diária, que era sobrevivência, com a alegação de que não se podia, enfim... Se expor, né? Se expor. E agora a gente está vendo o chamamento para uma manifestação de rua, isso que a gente está colocando, né? O senhor acha que isso não vai criar problemas e que vai ser apontado aí não é uma contradição? Isso não é uma contradição, isso? Não tem contradição. O povo que sai para trabalhar continua saindo para trabalhar todo santo dia. Mas tiveram alguns decretos que te impediram, né? Ou tentaram impedir. Alguns estados... Me permita, é que se o governo tivesse criado o que era necessário criar desde o começo, ter criado um protocolo, ter montado um comitê de crise com pesquisadores, com pessoas que entendem, com cientistas, com médicos, ou seja, e tivesse orientado a sociedade, tivesse orientado os ônibus públicos, as prefeituras, a gente não teria 500 mil mortes. A gente poderia ter muito menos. Se tivesse comprado a vacina no tempo certo, a gente poderia ter muito menos. Por isso é que dá uma certa inveja quando a gente vê na Inglaterra as pessoas voltando à normalidade nos Estados Unidos, porque tiveram a responsabilidade de vacinar. Aqui no Brasil não, o povo continua trabalhando, o povo que trabalha, o padeiro, o motorista, sabe, o cara que trabalha no metrô, o cara que trabalha na roça, o cara que trabalha no bar, ele continua levantando para ir trabalhar. O cara que trabalha na fábrica, ele continua trabalhando para ir trabalhar. Então é preciso cuidar dessa gente. Essa mesma gente que levanta para trabalhar, ela pode até querer no ato com a mesma preocupação que ela tem quando levanta de manhã para trabalhar. Ela sabe que não pode aglomerar, se bem que os ônibus estão aglomerados. Ela sabe que não pode ficar muito encostado, que não pode abraçar, que não pode deixar de utilizar álcool gel. Você pode acompanhar pela televisão as manifestações que certamente acontecerão em Natal. Você vai perceber que elas serão muito diferentes das manifestações feitas pelo genocida. O senhor acha que o impeachment entra em discussão, entra na pauta de discussão política nacional? E eu já pergunto para o senhor, nesse assunto impeachment, complementando ao Aldemar, estamos aí com uma CPI no Congresso Nacional. Há indícios de se ter, na opinião do senhor,
a possibilidade de se caminhar para o impeachment? O senhor é contra ou a favor? Olha, Virgínia, não é difícil você dizer contra ou a favor. A única coisa que eu quero é que a CPI investigue as coisas que ela foi criada para investigar. E ela está investigando a culpabilidade do presidente da República na quantidade de mortes que aconteceu nesse Brasil, o descaso com o oxigênio em Manaus, o descaso com a compra de vacinas. O que a CPI está tentando apurar é a responsabilidade do presidente da República, e eles estão apurando. Eu não sou daqueles que acham que a CPI tem que fazer as coisas à pressa e decidir rapidamente, não. Eu acho que ela tem que investigar da forma mais justa possível, tem que fazer um relatório da maior respeitabilidade para a sociedade e depois ela propor para a sociedade brasileira que tipo de punição que ela acha que poderia pedir ou ao Congresso, ou à Suprema Corte, ou à sociedade brasileira. Nós vamos com muita tranquilidade nisso, porque eu não sou daqueles apressados, não. Certo, entrando nesse assunto... Sabe, por que o Bolsonaro não comprou vacina quando deveria ter comprado vacina? Por que não comprou oxigênio quando deveria ter comprado? Por que mente e brinca com fake news todo santo dia? Todo santo dia. Presidente, brinca, o senhor achou adequado a isso? Sabe, então é importante a gente ter noção, sabe, de que a CPI tem que agir com muita seriedade e apresentar para a sociedade brasileira um relatório crível, um relatório que seja efetivamente sério para que a sociedade possa tomar posição a respeito. Dentro desse seu entendimento de defender a seriedade, um relatório crível, o senhor achou adequada a escolha de Renan Calheiros para ser o relator? Olha, veja, o Renan Calheiros é senador da República. Pai de um governador. O Everton, muitas vezes a gente fica querendo um político perfeito que não foi eleito pelo povo. O Renan foi eleito pelo povo, já há 4 ou 5 mandatos. O Renan é uma pessoa importante no Senado. O PMDB é um partido importante. Ora, por que ele não pode ser o relator? Eu acho que ele tem credencial para ser relator. Mesmo sendo pai de um governador? Como poderia ter alguém do DEM, alguém do PSL, alguém de qualquer outro partido político? Sabe, o político que a gente sonha, o político que às vezes as pessoas falam, os deputados não prestam, o senador não presta, era preciso alguém bom. O bom talvez seja a pessoa que quer um bom, a pessoa que precisa se candidatar. E nós temos que lidar com quem está eleito. E eu acho que o Renan, e eu te digo isso de muito orgulho, o Renan foi um presidente do Senado, sabe, que quando eu fui presidente trabalhou de forma muito responsável para que a gente pudesse fazer o governo que nós fizemos. Presidente, e nessa esfera ainda, uma pergunta para o senhor no sentido, voltada para a questão do partido da qual o senhor faz parte, que é o PT. Por que até hoje, presidente, o PT não julgou pela Comissão de Ética os membros da legenda que foram condenados em definitivo por corrupção? Olha, porque nem sempre o PT acredita, sabe, nas denúncias contra o PT. E acho que também... Presidente, só um detalhe, a gente não está falando de denúncia, não, a gente está falando de condenações em definitivo. Eu fui condenado com base em uma mentira, Everton. Mas o senhor não foi condenado em definitivo, né? Eu fui condenado que o Moro era mentiroso. Eu não estou dizendo agora. Se você está lembrado, no primeiro depoimento que eu fui prestar para o Moro em Curitiba, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque vocês já mentiram demais. O Ministério Público mentiu, os delegados da Polícia Federal mentiu e o Moro mentiu. E eu provei isso. Eu tive muita paciência. Everton, eu poderia ter saído do Brasil para não ser preso. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Por que você acha que eu decidi ir para a Polícia Federal? Porque eu tinha certeza que eu ia provar que o Moro era mentiroso. Eu tinha certeza que eu ia provar que o Deus de barro, que uma parte da imprensa transformou o Moro e transformou o Dallagnol, eu ia desmontar. E eles estão desmontados.
são mentirosos, montaram, na verdade, uma quadrilha nesse país para perseguir pessoas. Porque para combater a corrupção, você combate a corrupção dentro do marco legal. Você investiga, você pega a prova e condena a pessoa com base na prova. O que eles fizeram foi condenar as pessoas com base na manchete dos jornais ou do Jornal Nacional. Eles estavam acostumados a lidar com um político que, quando sai uma denúncia de corrupção, se o cara é corrupto, o cara fala: eu vou submergir, eu vou me esconder, eu vou desaparecer. E eles não sabiam que comigo não é assim. Certo. Eles Presidente, não sabiam que quando você mexe com um cidadão honesto, que tem caráter, que nasceu a